Boas pessoal, hoje trago aqui o unboxing e análise de um CPU, o Intel Core i9 11900K. É o mais recente topo de gama da Intel, é o CPU da 11ª geração, com uma arquitetura completamente diferente dos anteriores. É a primeira vez que a Intel reformula toda a arquitetura desde o Intel 6600K. Até aqui eles tinham vindo aumentando cores, fazendo pequenas revisões na arquitetura, com poucos ganhos de performance, a não ser pelos aumentos dos cores. Esta arquitetura é completamente diferente, é um porte da arquitetura Tiger Lake dos portáteis e o nome de código deste processador é o Rocket Lake. É um processador que continua a ser fabricado em 14 nanómetros, tem 8 cores e 16 threads, uma frequência de base de 3.5 GHz, com uma frequência de turbo máxima de 5.3 GHz. Em relação à 11ª geração, este processador traz uma pequena vantagem, que ainda assim eu acho que não é muito importante, que é o Intel Thermal Velocity Boost, que lhe dá mais 100 MHz de velocidade se a temperatura estiver abaixo dos 70 graus. O outro CPU de 8 cores, o 11700K, não tem esta tecnologia e a nível de clocks está 200 MHz abaixo, tanto no Intel Turbo Boost Max Technology 3, em que este Intel 11900K está a 5.2, o 11700K está a 5, no Turbo Boost 2 este está a 5.1 e o 11700K está a 4.9. E o TDP, tanto num como noutro, é de 125 watts. Eu estou aqui a chamar a atenção para um processador do qual não tenho, que é o 11700K, mas toda a informação que eu consegui reunir é um processador muito parecido com este, com 8 cores, 16 threads também, e que poderá ser uma melhor compra do que este. E eu vou comparar este 11900K com o outro processador que eu tenho, da AMD, o 5800X, que é também um processador de 8 núcleos e 16 threads, que para mim será o concorrente direto deste CPU, apesar da Intel achar que o Ryzen 9 5900X o seja. Eu acho que este processador não tem a mínima hipótese com o Ryzen 9 5900X e, como eu tenho aqui o 5800X, vou compará-lo com ele, que será o concorrente direto para este processador. A nível de sistema de testes, o Intel Core i9 11900K vai ser testado numa motherboard da ASUS, a ASUS TUF Z590 Plus Wi-Fi, com um cooler, o ASUS Ryujin 240, 32 GB de memória DDR4 a funcionar a 3433, que foi o máximo que eu consegui pôr com este processador, uma fonte Corsair HX1000 e um disco SSD Western Digital SN750 PCI Express 3. No caso do sistema com o AMD Ryzen 7 5800X, vamos manter todos os componentes, excepto a motherboard, que vai ser a ASUS ROG Strix X570E Wi-Fi, e a memória, em vez de estar a funcionar a 3433, está a funcionar a 3800, porque eu já tive mais tempo com este processador e consegui otimizar melhor a memória. Então vamos aqui aos benchmarks. No Cinebench, o 11900K portou-se relativamente bem e conseguimos obter aqui um single core de 628, enquanto no 5800X temos 624, e a nível do multicore temos no Intel 5862 e no 5800X temos aqui 6040 num teste e 6030 noutro. Aqui no Cinebench temos um multicore maior para o 5800X, mas temos um single core ligeiramente maior no 11900K. Aqui no 7-zip a AMD também leva vantagem, o 5800 também tem melhor performance que o Intel 11900K. O CPU-Z, nós vamos ter aqui valores que são mais favoráveis ao 5800X. Temos aqui 654 no 11900K em single core e em multicore temos 6602 e no 5800X temos 671 em single core e 6764 em multicore. Estes valores aqui do 5800X têm vindo a aumentar. Eu antigamente conseguia mais ou menos os valores que o Intel 11900K tinha, mas neste momento, com as atualizações de BIOS, este valor tem vindo a subir consideravelmente. No AIDA, a nível de memória, tendo em atenção que a memória no Intel 11900K só estava a funcionar a 3433 e no 5800X estava a funcionar a 3800, temos aqui valores que são superiores no CPU da AMD, mas eu falei neste benchmark aqui por causa da latência, que no caso dos CPUs AMD era extremamente alta, mas com estas atualizações de BIOS e com as configurações que eu tenho na minha memória,
memória, temos aqui um valor de latência de 57.3, que é só ligeiramente acima do valor do CPU Intel. E eu tenho-vos a dizer que quando comprei este 5800X, este valor andava perto dos 70. Tem havido também aqui uma evolução muito grande da plataforma AMD. Aqui em relação à temperatura, eu também tive aqui uma agradável surpresa com este Intel. Este Intel, sem ter overclock em stock, mas sem limites na BIOS de TDP, neste caso o processador estava a conseguir atingir a velocidade que ele consegue sem a motherboard estar a restringir nada. Eu tinha aqui uma temperatura máxima, no caso do Intel, de 70 graus, que é uma temperatura baixa e que eu não estava à espera que fosse assim, porque toda a gente comenta que este CPU é extremamente quente e eu estava à espera que fosse mais. No caso do AMD, este é dos CPUs mais quentes da AMD e temos aqui 80-82 graus de temperatura. A nível de frequências, o CPU da Intel atingiu aqui 5.1 a jogar, enquanto que o CPU da AMD atinge 4850. Pois a nível de jogos, eu vou deixar também aqui alguns benchmarks, só para vocês verem também como é que eles se portam nos jogos e já vamos aí às conclusões. Para concluir, eu quando fiz os testes a este CPU já estava mais ou menos a contar com o que se ia passar e por isso é que eu decidi também compará-lo aqui com o 5800X da AMD, porque eu já sabia que estes processadores iam ser muito equivalentes a nível de performance. Em alguns benchmarks um está acima, noutros está o outro. A nível de jogos, eles também são muito parecidos, já há umas diferenças de uns frames para um lado ou para o outro e também não será por este tipo de diferenças que eles se vão destacar. O único senão deste Intel é que o preço está extremamente alto. Este CPU custa 560 €, às vezes até mais, e este preço é completamente desajustado para o nível de performance que este CPU traz. E para além do 5800X como concorrente, este CPU, este Intel 11900K, tem outro concorrente dentro da própria Intel, que é o 11700K, que para mim, para quem estiver interessado na plataforma Intel, será o CPU a comprar. É esquecer este 11900K e comprarem o 11700K, ou até, se quiserem descer ainda mais de preço, o 11700, sem ser a versão K. Não tem overclock, mas estes CPUs também já estão muito perto do limite e a diferença de performance é muito baixa e a nível de preço vão poupar muito dinheiro, porque podem também depois partir para uma motherboard B560, que também são mais baratas que estas G590. A Intel cometeu um erro gravíssimo com este CPU. Eles sabiam
que não tinham performance para os CPUs de topo da AMD, mas ainda assim quiseram concorrer com eles e lançaram este Core i9. Se a Intel tivesse parado pelo Core i7 11700K, tinha feito muito melhor figura, esquecia os topos de gama e entrava pela gama média-alta, mas iria ter aqui uma melhor gama de processadores que iria ser muito mais bem recebida por toda a gente. Estes CPUs Intel de 11ª geração são CPUs que, a nível de performance, tiveram alguma evolução, embora tenham regredido em alguns benchmarks, mas no nível geral tiveram uma boa progressão para a Intel. Só deviam ter pensado melhor com quem é que iam lutar. E para terminar, eu não aconselho este 11.900K, aconselho antes o 11.700K, o 11.700 e até o 11.400 da gama mais baixa, que eu aconselho vivamente. São processadores que a nível de preço-performance estão muito bons e estão até melhor que os concorrentes diretos da AMD. Pronto pessoal, este foi só uns pequenos testes e benchmarks. Eu, como tive acesso a este CPU, decidi também fazer um vídeo com ele aqui para o canal. Já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, é só porem aí nos comentários, que eu estou sempre pronto a ajudar-vos. E gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve!